Buenas, buenas, jogados! Cá estou eu novamente para nossa live de quarta-feira, live Provocações. Eu, Érico, Darwin e Jonathan estaremos aqui hoje batendo papo, conversando especificamente sobre cobertura espiritual. Você acredita nisso? O que é cobertura espiritual? Quando é que é válido, quando é que não é válido? Por que hoje as pessoas falam tanto sobre isso e qual o peso que isso tem na vida pessoal mesmo das pessoas, na igreja, etc. e tal. Então vamos falar sobre cobertura espiritual hoje, ok? Esse é um assunto que muita gente tem dúvida. E olha, acho que é um dos assuntos mais sérios que existem para falar hoje quando a gente conversa sobre igreja, a questão da cobertura espiritual. Porque a cobertura espiritual tem sido, essa ideia em si tem sido, acho que uma das ideias mais difundidas que causa aprisionamento nas pessoas. Muita gente não consegue viver uma vida emocionalmente saudável, uma vida espiritualmente equilibrada por causa dessa doutrina, por causa dessa teologia da cobertura espiritual. Você vai entender um pouco sobre isso hoje, um pouco melhor. Vamos conversar, vamos debater. Daqui a pouco está chegando aqui o Érico, Jonathan e Darwin. Quando chegarem aqui, por gentileza, garotos, já me chamem aqui por gentileza, tá bom? Aí você fala assim, mas a live de quarta-feira, a live Provocações só tem homem, devia ter mulher também. Aí pergunto eu, onde estão as mulheres para participar conosco aqui das lives Provocações, para nos provocar e para ajudar a gente aqui, a provocar as pessoas também aí a refletirem. Por que provocações? Porque a gente quer ajudar você, te provocando para você pensar, colocar a cacholinha. É muito importante a gente colocar a cabecinha para pensar. Deixa eu ver aqui, ó. O Darwin disse que já está na área. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo seu pedido aqui não, viu, Darwin? Você que está chegando agora aqui, ó. Hoje o bate-papo é sobre cobertura espiritual, viu? Hoje a batata vai assar aqui, ó. Enquanto eu introduzo aqui os rapazes que estarão comigo, coloca aqui, ó, qual é a cidade, estado ou país que você está me acompanhando aqui. Coloca para mim aqui, por gentileza. Vou mandar um abraço especificamente para você, tá bom? Se você não colocar, fica ligado. Se você não colocar isso aí, fica ligado, porque eu sou sua cobertura espiritual hoje aqui, viu? Então vai ter um raio cósmico que pode atingir a sua rua hoje aí. Então, melhor você colocar aqui, ó. O Rossano já se livrou do raio cósmico, ó. Tá? Já colocou aqui, Rio Grande do Sul. O Félix tá onde, Félix? Compartilha comigo aqui. O Darwin, Érico, agora aqui, do Darwin entrou agora aqui, ó. O Jonathan tá chegando, já me chama aí. Valentina tá onde, Valentina? Fala pra mim, Valentina. Você tá onde, minha filha? Ó, o Félix tá em Cajamar, rapaz. Faz tempo que eu não vou pra Cajamar. Eu tô aqui em Caldas da Rainha, em Portugal. Eu moro aqui, tá? Pra quem não sabe. Mas você, Cajamar, cara, que legal. A Camila é minha vizinha aqui, ó. Mora aqui em Caldas da Rainha, Portugal. Ô, Camila. Camila. Guarda essa frase que você escreveu aí, Camila. Depois a gente conversa. Valentina, Bahia, Vitória da Conquista. Já fui muito pra Vitória da Conquista, já. Fui muito pra Vitória da Conquista, já. Eu desci de avião bastante em Vitória da Conquista, porque eu ia pra Planalto também. Verdade. Ia pra Planalto, dava muita aula. Eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Portugal, ok? Mas eu preguei bastante já em Planalto, dava aula de teologia, tinha escola de teologia, projetos sociais naquela região de Planalto também. Mas enfim, cá estamos. Darwin, Jesus já chegou aqui na área. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite, galera. Estamos já na área aqui. Falar hoje sobre cobertura espiritual.
Um tempo atrás eu estava falando com uma moça, falando, o tema de moda hoje é paternidade espiritual, cobertura espiritual, maternidade espiritual, como você queira chamar. Paternidade espiritual e maternidade espiritual, né? Coisa linda, né, rapaz? Tem um monte de... o pessoal aí tá ficando cada vez mais profissional nessas coisas, né? Cobertura espiritual. Deixa eu perguntar um negocinho pra vocês aí, então, né? Já que o Darwin já entrou, deixa eu perguntar um negocinho pra vocês. Vocês acreditam em cobertura espiritual? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Acredita em cobertura espiritual? Sim ou não? Vamos lá, coloque aí, por favor. Opa, o Jonathan chegou aqui tossindo já. Pra gente saber que ele entrou. Fala, meu povo. Boa noite, senhor Jonathan, tudo bem? Boa noite, galera. Tudo na paz, graças a Deus. Tirando os problemas, tá tudo Tirando certo? os BO. Tirando os BO corriqueira, tudo em ordem. Por aí. Maravilha. Aqui, tirando todos os BO. Tirando tudo. Rapaz. Orem por mim aí. Amanhã temos uma manhã bem atípica. Orem pra dormir hoje. Deus é mais, Deus é mais. Depois eu compartilho no grupo pra vocês lá, mas estejam em oração aí. Vamos lá. A Regina diz que há alguns anos da minha vida já acreditei muito em cobertura espiritual. Félix diz que ainda acredita. A Silvia diz que não. E vocês que estão chegando aqui, acreditam em cobertura espiritual? Responde aqui, coloca aqui, ó, responde aqui. Se tiver pelo menos mais 5 pessoas que responder, a gente já começa a bater o papo a respeito desse assunto. Bora lá? Cobertura espiritual. E ó, lembre-se que nas nossas lives aqui, nessa plataforma, eu preciso que você dê uns toquinhos na tela aqui, tá bom? Você vai prestando atenção, às vezes escreve uma pergunta, uma mensagem, uns toquinhos na tela para curtir. Por quê? Porque daí a plataforma, ela entende que esse conteúdo, essa live aqui, ela é importante, ela vai avisar mais pessoas para entrarem aqui também e compartilhar conosco. Maravilha? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Quem mais aqui, ó? Responde para mim, por favor. Não me deixa aqui falando sozinho, não. Cobertura espiritual. Você acredita em cobertura espiritual? Sim ou não? O pessoal tá com medo aí, fala, eu falo que sim. Se você não responder agora aqui, eu como autoridade de cobertura espiritual nessa live aqui, vou jogar um raio cósmico na sua vida agora. Então responda se você acredita ou não. Ok? Os caras fazem o corte só dessa parte aqui, rapaz. E joga depois nas redes sociais. Aí ferrou minha vida, né? Aí fica bom o negócio. Vocês não vão responder se vocês acreditam ou não, né? Então nós vamos encerrar a live então. Obrigado por todos que chegaram aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos embora agora aqui. Se vocês não querem participar com a gente aqui, eu tô perguntando, você acredita em cobertura espiritual? Tem 4 pessoas que respondeu? Responde sim ou não. Ou responde talvez. Ou responde maybe. Olha lá, a Valquíria falou que acredita. Pronto, gente. Cai o dedo se responder? Hein? A Camila talvez. Pronto. Cai o dedo se responder? Tô pensando. Responde alguma coisa. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Pronto. Obrigado, gente. Olha só como vocês são queridas e queridos. Valeu. Agora sim. A gente já pode começar porque a gente já percebeu que vocês estão aqui com a gente. Bora lá. Cobertura espiritual. O Érico chegou aqui, ó. Deixa o Érico entrou. Pronto. O Érico já chegou aqui, ó. Muito boa noite, meu caro Érico. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tá na paz? Tudo em La Paz, em Cochabamba. Então tá bom. Tá me ouvindo bem aí, vocês? A última live que eu participei tava bem ruim, tava cortando e tudo mais. Perfeitamente. É que hoje a cobertura tá
Tá boa. Tá em dia, né? Tá em dia. Tá em Cobertura. dia. Qual que é a operadora sua aí, Érica? A operadora? É. A operadora aqui é Claro. Então a cobertura da Claro tá boa hoje, então. Nossa, Pois loucura. é. Então tá bom, então. Qual que é a sua, Jonathan? A minha é TIM. Tim. E a sua, Darwin? Claro. Claro. A minha é Vodafone. 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 Nunca nem Exatamente. vi falar. Acho que é uma das maiores que tem na Europa, cara. Você já viu, acho que em time de futebol aí. Teve alguns times que patrocinou já. Eu ouvi Essa- falar só no carro da Ferrari. Tem, mas aqui de Portugal, aqui é mais conhecida em Portugal é Mel. Eu tinha Mel, mas eles tava uma melda. Aí deram umas mancadas aí, eu mudei para Vodafone. Cobertura espiritual, esse é o nosso assunto de hoje aqui. Tem uma galera que respondeu que acredita em cobertura espiritual, tem outros que responderam que não, e tem alguns que falaram talvez, ainda não sei. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar desempatar esse jogo aí e ver o que, que a gente produz aqui. Cobertura espiritual. Darwin, você falou que ouviu falar a respeito disso aí esses dias aí. E aí? E a cobertura? Você, o Érico e o Jonathan aí se viram agora com esse assunto, que eu só vou assistir vocês falarem a respeito. Cobertura espiritual. Já ouvi já muitas vezes sobre isso, sobre paternidade espiritual. Simplesmente a gente tem tá tipo na submissão, ou vamos dizer assim, como eu tenho aqui, que eu marquei. Um crente está sob a proteção e orientação espiritual de outro mais maduro em uma comunidade de fé. É simplesmente isso, só que as pessoas levam a paternidade espiritual, a cobertura espiritual, a gente está debaixo do líder. Por exemplo, para mim quem me falou do evangelho é João. Então João é meu pai espiritual. Tem uma cobertura deles, é uma da forma que a pessoa acredita. Ele que me vai orientar, que me vai discipular, quem vai me ajudar a crescer. Também tem outra que simplesmente a cobertura espiritual é o pastor. O líder da igreja, ele é minha cobertura espiritual. O grande problema dali, que a gente já conversou várias vezes, é que a gente precisa, quem acredita nisso, licença para visitar outra denominação, para tomar algumas decisões, depende do lugar, até o gasto financeiro, você precisa ter, tipo, uma licença. Então, quem acredita a esse ponto extremo, está bem errado. Então, isso é para mim o que é cobertura espiritual. Se acredita ou não, já é outra coisa, não? Estou falando do que hoje a maioria acredita que nós precisamos de uma pessoa que cuide de nós. Eu não estou falando que seja errado no sentido de que a gente tem amigos, parceiros, irmãos, pastores, que a gente um cuida do outro, como uma comunidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é que eu preciso sempre de alguém para eu poder tomar uma decisão ou outra. Se eu não faço o que o líder, meu pai espiritual, ordenou, vai cair uma maldição sobre a minha vida. Eu não acredito nada disso. Então, aí deu uma introdução aí para jogar a bola para os outros. E aí, Érico? Vamos lá, chefe. Já ouvi falar sobre liderança, realmente, colocando as lideranças aí das denominações como os patriarcas aí, matriarcas, né, de toda a denominação. E como se tivessem poderes sobrenaturais aí de proteger ou alguém ou coisa do tipo, né? Complementando o raciocínio do Darwin, vi também criação de ministérios para isso, pastor. Tem até ministério de intercessão para poder fazer cobertura espiritual dentro de um evento, de um congresso, de pessoas que precisem, que vão viajar, que vão investir em determinada coisa e tudo mais, que vão estar contribuindo para mostrar a sua participação na igreja, para poder, né, mostrar que realmente está dentro aí daquilo que se espera como membro dentro da igreja, né? E aí ela adquire toda essa atenção a mais por parte das lideranças aí, né, para poder ter uma citada cobertura espiritual, né? Então tem todas essas diferenças que foram criadas dentro das denominações e que colocam aí
a cobertura espiritual como uma coisa que, uma prática, vamos dizer assim, né? E pessoas tomam partido das lutas das outras, e o simples fato da pessoa interceder, da pessoa orar, da pessoa, né, falar qualquer coisa a respeito aí, ela está servindo como uma intercessora espiritual. Então ela acaba, vamos dizer assim, dirigindo a cobertura espiritual para a pessoa, né? Se eu acredito ou não, a gente fala um pouquinho mais à frente, né? Mas tem várias vertentes, né, pastor, que o pessoal trata e tudo mais. Eu acredito num Deus um pouquinho maior que isso. Esses intermediários aí, eu me incluo também nisso. É claro que a gente tem que entender que realmente está escrito de diversas formas lá, o que muita gente confunde, né, pastor, com intercessão, né? Orai uns pelos outros, né? Se colocar no lugar do próximo, ter a empatia de realmente, se um precisar, você tirar do que você tem mesmo para dar para a pessoa e tudo mais, mas isso não tem a ver com o que foi criado, né? Uma situação meio que sobrenatural dentro das denominações, infelizmente. Jonathan, e aí? Continua aí pra gente, vamos lá. Então, eu ouvi a primeira vez falar sobre isso quando eu estava na Deus e Amor, e tipo assim, não ouvi lá dentro, mas ouvi de pessoas que frequentavam lá. E era na época que eu ia, né? Logo no começo da minha conversão. Só que quando eu vi isso, eu fui pesquisar, né, e buscar compreender o que era realmente e tal. E já caiu por terra no primeiro dia que eu fui pesquisar. E sabemos que na antiguidade, se olhar no Antigo Testamento ali, você vê muitas questões que se traz sacerdote, sumo sacerdote, fazendo toda essa representação, né, espiritual ali, e guiando, orientando as pessoas. E particularmente e através de vários textos bíblicos, eu não acredito, né? Se utiliza vários textos para confirmar que sim, que existe e tal. Tem até alguns aqui que depois a gente pode citar. Porém, creio que há um só mediador, né, diante de nós. E sim, que andamos e caminhamos juntos, né? E sempre vai ter um ou outro que vai ser mais maduro em conhecimento, isso e aquilo, e a gente ser instruído e caminhar junto, não há pecado algum, né? Não há erro algum, né? Isso. Mas agora, quando se quer se exercer um domínio em cima de pessoas, aí já é a grande questão, né? Porque até já ouvi comentários de pessoas que foi até ameaçado, né, que se saísse, fazesse algo fora do padrão, fora daquilo que era imposto, veria um raio, como o Everton falou, não dessa forma, mas veria algo ali, né, sobre a vida da pessoa e tal. E sim, tinha gente que saía de uma denominação, né, e ocorria as coisas e tal, mas isso é todo um contexto envolvido, até psicologicamente, né, se você... Então é um assunto bem interessante. As igrejas neopentecostais, geralmente, elas utilizam muito disso, né? As neopentecostais. Você quer encontrar uma igreja neopentecostal, veja o que ela pensa a respeito desse assunto. Porque eles trabalham a questão da cobertura espiritual, não como o Érico estava dizendo ali, o respeito. Né? Por exemplo, existem pessoas com dons, né? Com certos dons, e o respeito pelo dom da pessoa, respeito pela função que a pessoa exerce, respeito pela maturidade espiritual que ela tem. Né? Então tem vários tipos de manifestações sobre o respeito em relação às pessoas, aos irmãos, ao grupo, à igreja, e enfim, tem várias formas isso aí, né? Olha, eu honro essa pessoa, ok, isso aí é bíblico, honrar as pessoas. Certo? Não é louvar as pessoas, mas honrar as pessoas, ter carinho pelas pessoas. Tudo isso faz parte, não há problema nenhum. Não há nenhum princípio bíblico que condene isso ou que traga isso como algo ruim. Então não há problema. Olha, eu tenho essa pessoa como uma referência para a minha vida. Paulo, certa vez, vem e diz: sede meus imitadores como imito a Cristo, como eu sou de Cristo. Então não há problema em você seguir
Isso aí significa que eu sou discípulo de fulano de tal. Ok, biblicamente era assim que funcionava, né? Os discípulos é aquele que seguia. Ok, está seguindo alguém que está com Deus? Maravilha, que bênção, certo? Agora, a cobertura espiritual, aqui ele já traz a seguinte ideia veterotestamentária, né? O sacerdote, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele exercia um papel de mediador entre Deus e o homem. Ele era um papel de autoridade diante dos homens, autoridade divina. Então, ele tinha a incumbência de certos ritos para perdão do pecado das pessoas, por exemplo. Okay? Então, existia essa, entre aspas, cobertura, né? Porque se o sumo sacerdote não fizesse isso aí, o povo estava ferrado. Né? Então, existia esse papel no Antigo Testamento. Você vai ver que o próprio judeu ele usa um kippah aqui na cabeça, né? Os meus estão numa caixa lá, por isso que eu não trouxe ele aqui, mas eu ia fazer a live de hoje com um kippah aqui também, né? Só para dar esse exemplo para vocês. Mas o kippah é exatamente a representação da autoridade divina sobre a cabeça, e no caso quem usa é o homem, não é a mulher, né? Porque é a autoridade divina sobre a cabeça do homem, que é a cabeça da mulher. Então é a representatividade bíblica aí também, ok? Agora, em Cristo, tudo isso não funciona, né? Aí é que é o ponto. Porque a cobertura espiritual, dentro dessa doutrina que é colocada, ela é fundamentada na autoridade, no poder, no domínio. Não tem nada a ver com respeito, com liberdade, com admiração, ela tem a ver com poder. Então, eu exerço poder sobre a sua vida. Pare e pense comigo o seguinte, olha, uma cobertura de uma casa. A cobertura de uma casa faz o quê? Protege a casa. Ok? A cobertura protege a casa. Quando você sai na chuva, você usa um guarda-chuva. É uma cobertura aqui em cima da sua cabeça. Para quê? O que o guarda-chuva faz? Protege você da chuva. Ok? Então, qualquer tipo de cobertura para o carro, e assim vai. Qualquer tipo de cobertura, a não ser a cobertura de chocolate de um sorvete, mas as coberturas que você usa por aí é para proteger de algo. Agora imagine só, eu sou cobertura espiritual sobre você, sou eu que te protejo? Sou eu responsável para que você fique bem ou mal, na verdade? E é por isso que gera esse domínio. Porque se eu sou responsável para que você seja bem ou mal, então eu tenho que te dominar no caminho que eu acho que tem que ser, porque você tem que ficar bem segundo o meu conceito. Eu sou o responsável por você. Então, as duas pessoas aqui, elas acabam tendo uma vida distorcida. Um se achando responsável demais, que tem que fazer isso dar certo, e o outro não é nada responsável, mas ele se torna um escravo do outro que tem que fazer o que ele fala, porque ele é cobertura espiritual. Vocês entenderam o conceito de cobertura espiritual? Dentro disso, vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Porque eu não acredito, porque entre as coisas que vai criar uma dependência. Então, o crente, aquela pessoa que acredita em Jesus, para ela poder evoluir, para ela poder amadurecer, ela sempre vai precisar de alguém. Então, cria uma dependência, vamos falar assim, de mão dupla. Então, cria um que se submete e outro que submete. Então, por exemplo, muitas das pessoas usam muito Hebreus 13:7, que fala sobre obedecer a vossos líderes. Se submetam à autoridade deles. Então, é aquele que acha que é dono meu, por exemplo. Então, muitas decisões que a pessoa quer tomar dependem do outro. Então, vira um vínculo vicioso, e por isso que você vai ouvir muitos pastores que entram em depressão, porque ele acredita que se não está dando certo a igreja, é por causa dele, porque ele é a cobertura do povo. Então, quem entra embaixo, ele não é responsável, não toma decisões certas, porque, há que ajudar, por exemplo, aos mendigos, hay que ajudar as viúvas. Essa é a responsabilidade do pastor. Eu oferto o dízimo, é ele com Deus. Mas se ele rouba, o problema é dele. Tá dando eco. Tem alguém aí com outra coisa. Então que tá dando eco pra cá. Tá bom? Eu escuto o eco aí de você. Então, alguém tá ligado com dois aí, ó, ao mesmo tempo. Não vou falar que é o Jonathan.
Não é dessa vez, Não não é? é. Não é essa vez? Porque o Jonathan que fica com dois sempre. Não, eu Dessa vez tô aqui não. só. Então tá bom. Mas ainda tá. Pouquinho. Ah, Eu, qualquer eu, coisa, entra eu, um, fala, o eu outro ouço liga. duas vezes a voz aí, ó. Mas vamos lá, toca o pau aí. Pra Aí mim tá, tá tá normal, cara. repetindo pra você. Então, para mim é isso. É, a pessoa cria uma dependência. Então aí vai entrar o que é o abuso espiritual, tema que a gente já abordou. A pessoa não evoluciona. Já ouvi em Venezuela, acho que aqui também tem. Tem igreja que o pastor é o pai. A pessoa chega, o pai, benção pai. Tem um lugar que eu conheci, os crentes sentaram na perna do pastor, como se fosse tipo o Papai Noel. Sentar na perna do pastor e dar um beijo na bochecha. Rapaz, aí também não, né, velho? Aí no colinho também não, né, velho? Aí então, Everton vai querer que a pessoa vai Aí. sentar no colo e dê um beijo na Vai que sentar bochecha. no meu colo vai tomar uma porrada, rapaz. Aqui sentar no meu colo o quê? Lá ele. Aqui, ó. Vai falar todes pra mim, rapaz. Vou lhe dar um todes no pé de ouvido aí, tu vai ver só. Aí apela, né? Viu? Vocês não estavam na live, né? Mas ontem me perguntaram pra mim se eu era LGBT na live de manhã. Mas que barbaridade, rapaz. Viu? Tô bem, né? Olha só. Até isso agora tá sobrando pra mim, rapaz. A igreja Minha colorida. fase não tá muito boa, não. Será que não é que você falou que tava com os todos? É, todes. Agora eu tô todes agora, rapaz. Tô falando todes agora. Meu Deus. Fala aí, Darwin. O que você ia completar aí? No, de mi punto de vista, nesse sentido, para não abordar outros temas, passar para os outros, eu não acredito na cobertura espiritual nesse sentido. Não que a gente precise uma cobertura, não. A gente precisa de pessoas, amigos, irmãos, um cuidar do outro, como uma comunidade. Então, Sim, mas aí não é cobertura, né? por isso, é o cuidado um do outro. Só que quando fala de cobertura, a pessoa ele coloca na cabeça do outro é que você precisa de outro para cuidar de você. Outro para orientar você. E a orientação, a amizade, a irmandade, tá dentro disso. Não com o título de cobertura, eu pedi licença para fazer tudo. Então eu não acredito em cobertura espiritual nesse sentido. Né? Nesse sentido que ele planteia. Só que ele é uma definição meio que disfarçada. Os caras falam de cobertura, só que eles vendem uma ideia por fora. Que você precisa de alguém para cuidar, que precisa de alguém que tem mais sabedoria, que tem mais experiência no Senhor. Eles não vão vender a ideia de que, olha, nós como comunidade, um precisa cuidar do outro. Aí você, às vezes, precisa da orientação de um irmão que tem mais conhecimento, mais experiência. Aí é diferente. Só que eles vendem como cobertura. Não aí passa para os outros para... Sim, sim. A Silvia colocou que para esse negócio de cobertura espiritual não passa de um domínio sobre os outros. É. E aí, você acredita nisso, Érico? Cobertura espiritual? Mas de jeito nenhum. Pastor, eu acredito, claro, quando se institui por discipulado, respeito pela pessoa, pela estima que se tem com a intimidade que a pessoa tem com a palavra, com estudos e tudo mais, é digno de admiração e tudo mais, mas dizer que a pessoa tem poderes relacionados a isso e tudo mais, poxa, tem dons de diversos tipos, né? Mas essa de cobrir uma pessoa através de uma vontade própria aí, a gente tá, o meu sentimento do íntimo é como se a gente estivesse recosturando o véu, né? A gente tá sendo intermediário de Deus, pô. Então isso aí já foi retirado. Tá voltando a ser a época dos sacerdotes lá, né? Então tá bem por fora essa situação. É claro que é colocado dessa forma, né? Como o Darwin colocou aí pra gente, de que o líder é realmente o responsável aí pela cobertura dos membros da denominação e tudo mais, mas eu não acredito dessa forma, não. Longe disso, na verdade, né? Temos que orar uns pelos outros, interceder, estar presente quando precisa, socorrer, ajudar, né? Estar presente na viúva, órfão, né? Se precisam de abrigo, tudo isso é função nossa. Agora, falar que através de nós que a pessoa vai ter algum tipo de cobertura espiritual, isso aí, para mim, é balela, né? Sim, sim. Sabe que o catolicismo romano tem isso, né? Essa questão da cobertura aí, né? Agora, Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta pra você específica aí. Você sentava na perna do Davi Miranda, rapaz?
Tô fora, bicho. Pedir a Cê é benção, louco. pedir a benção pra ele lá no Deus e Amor, ou não? Deus do livre, cara. Mas agora a curiosidade é De- séria, agora que eu vou falar assim. Você usava barba lá? Usava, quando eu tinha barba. Você é um desviado mesmo, viu? Fui na Assembleia algumas vezes de barba. É difícil, cara. Você fica É. olhando aquele povo todo te olhando assim, e é complicado. Dentro do assunto aqui, vou dizer um negócio, aí eu gostaria que você comentasse. Ó, vamos lá. Porque eu não acredito em cobertura espiritual. Primeiro, Cristo é a nossa única autoridade espiritual e é a única autoridade espiritual sobre o cristão. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ok? E ele é suficiente como nosso sumo sacerdote, que ele se tornou, ok? E o cabeça da igreja. Se você pegar lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Colossenses 2:10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então quer dizer, Jesus, ele se torna esse sumo sacerdote. Quer dizer, ele é a cobertura espiritual. E não há ninguém além de Cristo que tem esse poder de nos guardar, de nos proteger, etc., como eu coloquei no início. Deu para entender, Jonathan? Ou você saiu aí? Acho que ele saiu, pastor, mas Diga pastor, aí. eu tenho um sentimento tão grande quando se fala a respeito de cobertura espiritual, que faz parte de uma doutrinação tão grande, sabe, das pessoas, tentando fazer com que elas se tornem dependentes do líder, sabe? Como se fosse, ela se não frequentasse uma igreja, não tivesse dentro de uma denominação, ela não tivesse acesso a Deus. Sabe, é muito estranho esse costume dentro das denominações e é claro que tudo que envolve misticismo o ser humano adora, né? Aquilo que Sim. for místico, aquilo que tiver sapateando de fogo e não sei o que, de mistério, é maravilhoso. Aí é que eles dão atenção mesmo. Então, parece que trata dessa situação como sendo um hype, né? No que Sim. precisa acontecer dentro da igreja para a pessoa continuar lá. É mais uma tentativa da igreja. Deixa eu só ler essa frase aqui, aí vocês comentem à vontade, mas o Laércio colocou o seguinte, ó, único e suficiente Salvador, Jesus e tal. Mas é aqui que entra o pulo do gato, Laércio. E aí vocês podem comentar sobre o que eu falei agora há pouco e sobre isso. Aqui é que entra o pulo do gato, porque você chega diante de um camarada desse, ele vai falar assim, não, mas eu não sou seu Salvador, eu sou só cobertura espiritual. Eles separam isso. Ok? Então, eles acreditam que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas acreditam que Jesus estabelece uma autoridade espiritual sobre as pessoas. Ok? Quer dizer, esse cara é o mediador entre a pessoa e Jesus, que é o mediador entre o ser humano e Deus. É mais ou menos isso. Entendeu? Então a gente tem que entender que eles não se colocam como mediador entre Deus e o homem para a salvação, mas para as outras coisas. Opa, pastor, mas chega a ser sombrio, sabe? Porque tenho notícias de conhecidos que continuam dentro de denominações que realmente é usado como uma ferramenta de controle da vida da pessoa. Ela perde completamente a sua autonomia do que se vai fazer ou do que não se vai fazer. Se a pessoa já estudou a Bíblia, teve contato e tudo mais, e precisa de uma outra pessoa para poder discernir o que é certo e o que é errado, pelo amor de Deus, tá complicado. A pessoa não teve contato realmente com as escrituras. E outra situação é o seguinte, decisões até da vida da pessoa, pastor, você acredita nisso? Olha, tô orando, pastor, para fulana, para ver se eu consigo ter um relacionamento e casar com ela. Né? O pastor vira para a pessoa e fala, não, que não é de Deus, você não deve investir nisso. Eu tô orando, pastor, tô querendo fazer faculdade. Aí o pastor, que faculdade você quer fazer? Tal e tal, aqui em Rondonópolis. Aí o pastor, não é da vontade de Deus. Porque ele vai perder o membro que mais colabora lá dentro da igreja. Percebe? É uma ferramenta de controle absurda, pastor, que eles utilizam, né? Dessa forma, fazendo com que escolhas da pessoa, autonomia sobre sua vida, né? A responsabilidade da pessoa de escolher sobre o que vai ou não acontecer na sua vida é
colhido dela, é colhido dela. Ela não tem mais essa autonomia. Ela depende do líder lá da denominação para poder tomar essas atitudes. E isso é terrível, porque cadê a liberdade dessa pessoa, né? Eu gosto muito de alguns comentários do Clóvis de Barros, né? Em que professor Clóvis, né? E que ele fala que quando a gente escolhe determinadas situações, pastor, a gente aniquila todas as outras. Quer dizer, você escolhe uma em detrimento a infinitas possibilidades. Por exemplo, hoje eu poderia não estar aqui nessa live, eu poderia estar em milhões de lugares, mas eu escolhi estar aqui. Eu deixei de viver todas as outras possíveis vidas para poder estar vivendo aqui com vocês, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, por isso que eu escolhi isso aqui, está sendo a minha melhor parte. Mas eu deixei de viver todas as outras, e por minha escolha. Você consegue perceber a importância que se tem nisso? Porque é uma decisão da pessoa. Ela que vai arcar com a coisa boa, com a coisa ruim, com aquilo que aconteceu, com aquilo que deixou de acontecer, com aquilo que não deu certo, com aquilo que vai dar certo. É de responsabilidade dela. Percebe? E se ela não tem esse poder de decisão, você está tirando a vida da pessoa. Você está tornando ela uma escrava da liderança. Exatamente, exatamente. O Darwin, o Jonathan, o Jonathan tá com algum defeito, algum problema aí, ó. Tá travando aqui, cara. Tá me Não ouvindo? vai O dar. Jonathan é dual channel, é um celular no áudio e outro no vídeo. Ó, pra você ver a falta que faz os dois, né? Agora um tá dando defeito aqui, não tem o outro. Mas enfim, cara, eu acredito que Deus nos concedeu a racionalidade para que julgamos, né, nossas decisões, aquilo que a gente enfrenta ou faz, né, em determinados momentos da nossa vida. E além disso, né, muito além disso, depois veio e nos deu o Espírito Santo, para que através dele a gente consiga essa conexão, né, esse contato, né, diretamente, né, porque é ele que nos guia, né, no dia a dia. E acredito que essa balela de a gente ser guiado e direcionado dessa forma que é colocado é muito... Entra até naquele assunto passado, né, que foi colocado, que nós comentou aqui, né, na outra live. Mas eu acredito que é muita baboseira. E se utiliza um texto, Isaías 30, capítulo 30, versículo 1. Se utiliza muito esse versículo que eu já ouvi, que diz ali, deixa eu só pegar aqui para a gente comentar sobre, até pro Everton comentar sobre esse. O Everton deve saber qual é esse. Fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ali Isaías estava falando a respeito do povo de descer para o Egito e utilizasse o Egito ali como, né, como sombra e tudo mais, né, a respeito das obras humanas que se tinha ali. E Isaías vem trazendo essa questão, e eles pegam esse textinho ali, isolado, e coloca como, né, como esse assunto que nós estamos falando aqui, né, Sim. para isso, no caso. É um texto que não tem absolutamente nada a ver com isso. Para o camarada pegar esse texto e usar para cobertura espiritual na igreja hoje, ele tem que ser no mínimo um doente mental. É pesado o negócio, porque não tem nenhum tipo de lógica isso aí. Nada. Não dá nem para você falar assim, olha, é que não tem como. É Deus falando com um profeta a respeito de um povo que estava totalmente corrompido, e Deus querendo que o povo se voltasse para ele. Aliás, desde o capítulo 1 de Isaías é assim que funciona. Sim. E Isaías pegando pesado, e nada. Deus falando, os filhos ali é aquele povo, né, que não queriam realmente seguir as orientações de Deus, eram rebeldes a orientações de Deus, inclusive se juntando a outros deuses. Isaías está profetizando para o reinado do sul ali, para Judá no caso. Então não tem nada a ver com cobertura espiritual desse ou daquele Totalmente e tal. fora. Se Isaías estivesse falando assim, olha, obedecer a mim, ou Deus falando, obedecer o meu profeta e tal, eu falar, olha, eles interpretaram e tal. Mas nem isso tem, cara. Então tem que ser muito doente mesmo para usar um texto desse daí. Deixa eu falar um negócio aqui, aí o Darwin discorrer aí um pouquinho.
Bom, segundo ponto, porque eu não acredito em cobertura espiritual, é porque todo cristão tem acesso direto a Deus. De todas as formas, ok? Em todos os lugares, para todas as situações. Mas o mundo místico evangélico diz que tem níveis diferentes de espiritualidade. Porque você não chegou nesse nível ainda. Olha, uma pessoa que acabou de conhecer Jesus agora tem o mesmo poder do que um que está há 30 anos. Por quê? Porque o poder não é dele. O poder não se constrói com o tempo. O poder é do Espírito que habita nele. O Espírito Santo, ok? Então não tem nada a ver com tempo, com maturidade. Não, maturidade é outras coisas, tomadas de decisões, é outras coisas na própria vida. Agora, em relação a esse poder, não tem. A doutrina do sacerdócio universal dos cristãos, por exemplo, ensina que todo cristão tem acesso direto. Esse é um texto que eu vou ler aqui, Darwin. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Ou sua maravilhosa luz. Quer dizer, todo cristão é sacerdócio real. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Quer dizer, todos têm acesso a esse trono da graça. Ok? Então, eu não acredito nessa doutrina da cobertura espiritual, porque todos, absolutamente todo cristão, tem acesso à integralidade de uma vida com Deus através de Cristo. Ou não, senhor Darwin? Eu estou enganado aqui e li uma versão dos Mormons aqui, Darwin. Eu creio que parte desse grande problema é que, vamos falar assim, em teoria, todos temos acesso. Só que tem um pequeno problema. O acesso que as pessoas recebem na Bíblia, fala assim, dentro dessas comunidades cristãs, é limitado. Por que limitado? Porque é ensinado até um certo ponto. E as pessoas não estão interessadas em aprender, em conhecer, em chegar mais perto de Deus. Então, aquele que ensina do jeito dele. Então, ele pode falar, vocês são nação santa, povo querido por Deus, não sei o quê, para motivar em alguns pontos. Só que aí, quando você está falando de que a cobertura espiritual, se eu compreendi que o Espírito Santo está em mim, se uma parte de Deus está em nós, olha que maravilhoso, ou seja, o acesso a Deus está tão perto, que está dentro de mim. E as pessoas, como são manipuladas, e ela não está nem aí porque é fácil, é de boa, eu creo uma dependência do outro, vira um círculo vicioso. Como criamos uma dependência. Eu preciso dele para ele me passar informação. Porque eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou pegar um dicionário para compreender, eu não vou com um livro de história, eu não vou entrar. O que ele ensina para mim, tá de boa. Então, grande parte do problema, então aí quando você confronta, porque cria uma dependência, só que se você confronta, tá contra o ungido. Então, olha como todo tá tão manipulado. Se eu falar, pastor, mas você, por exemplo, você é minha cobertura. Mas olha, eu não concordo com isso aqui. Opa, não é assim. Eu sou ungido. Não, mas eu não concordo não. Então você aprende que se o líder está errado, eu tenho que orar para que Deus revele para ele que ele tomou uma decisão errada. Então olha o nível da manipulação que a gente recebe. Ou seja, o Espírito Santo que está em mim, ele não me pode mostrar que ele está errado. Ele é o Espírito Santo. O cara é pilantra e uma pessoa de senso comum percebe que o cara é bandido, é criminoso. Então ele ensina, por exemplo, que é autoridade. Onde fica, por exemplo, Mateus 25, que fala, quem quiser maior de vocês, se deve tornar servo. Olha, é maior que eu. Mas ele me serve a mim? Olha, não, ele serve de uma forma para me manipular. Então, aí se esquece que se o Espírito Santo está em mim para me guiar, para me consolar, para me contradir, para me orientar, para me direcionar na vida, então aquele homem cancela. Ou seja, ele cancela o Espírito Santo que está em mim. Ali não pode estar errado? Pode estar. Então, aí tem muitos princípios involucrados, por exemplo, o conhecimento da palavra. A pessoa aprende a Bíblia até um ponto que, em teoria, ele precisa. Só que já é culpa da pessoa que ele não se envolve para aprender.
¿Cuántos no que estamos aquí, no? Que algunas pessoas que podem estar aqui na live já acreditou, por exemplo, em cobertura espiritual ou foi pai espiritual. Pode ser que alguno que esteja aqui fala, nossa, que besteira eu fiz. Aí largou o filho ou a filha tá perdida no mundo. Então imagina, se eu sou pai espiritual, se eu acredito nisso, e meu filho vai no mundão, se perde nas drogas, nos vícios. Imagina o peso espiritual que estaria na minha vida. Imagina quem acredita, olha, meu filho tá no mundão. Olha, tem um filho perdido, meu filho pródigo. Então tem muita manipulação envolvida nisso. E eu acredito que não, que a paternidade ou a autoridade espiritual nesse sentido não existe. Porque, primeiro, todos nós somos servos. Todos temos o Espírito Santo. Aí, se o velo do templo foi rasgado, como falou Érico, a gente está costurando para voltar de novo ao Antigo Testamento. Estou na lei, estou na graça. Então a gente fica pulando, não? Quando me convém, quando eu acredito, estou na lei. Não, mas dependendo, não, agora estou na graça. Não, por isso também não acredito. Sim. Cara, você me fez lembrar um negócio, Darren. Aí eu vou falar o meu terceiro ponto aqui. Aí o Érico comenta aí. Mas, cara, você me fez lembrar um negócio. Das maiores dificuldades hoje em dia, de uns anos para cá que eu tenho, em relação a essa questão do serviço, o reino de Deus e tal, é que essa ideia da cobertura espiritual, ela acaba entrando nas pessoas, em grande parte das pessoas, mesmo sem querer. Porque o princípio aí é que quem tem a cobertura espiritual, a pessoa da cobertura espiritual no caso, ele é uma autoridade e ele é mais próximo de Deus. Então essa pessoa aí, ela tem a posição mais próxima de Deus, tem as revelações de Deus, e é essa pessoa que toma as posições e eu apenas sigo aí alguma coisa. Quer dizer, isso faz com que as pessoas não se comprometam e não se autorresponsabilizem na vida cristã e no reino de Deus. E para mim é uma das coisas mais difíceis, porque grande parte das pessoas, por exemplo, que chegam perto ou convivem de alguma forma comigo, seja de perto ou de longe, acaba olhando para mim esperando sempre eu fazer alguma coisa. Porque eu sou sacerdote. Essa merda de ideia de sacerdote, desculpa a expressão, mas não consigo outra expressão. Essa é a mais leve que eu tenho para falar sobre isso. Né? Porque fica assim, eu que tenho que fazer, é eu que tenho que dar ideia, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que... Cara, isso chega um momento que você fala assim, pô, eu quero meter o pé em tudo, não quero mais nada, velho. Porque, pelo amor de Deus, sabe, é horrível a ideia de que você é a pessoa espiritual que tem que fazer alguma coisa. E não é assim, eu não faço parte de um corpo, né? Eu sou o cabeça. E, cara, essa ideia de você ser o cabeça, eu sou o cabeça da minha casa. E da minha casa é dos meus filhos. Só e ainda por um tempo ainda. Porque quando crescer, nem isso você mais. Ok? E colocam você numa posição de cabeça da igreja, da comunidade, do grupo, dos jogados para fora e etc. Quer dizer, eu tenho a minha função. Vocês entendem que é uma doutrina que acaba fazendo parte da maioria das pessoas. Porque as pessoas falam, não vou fazer porque é a autoridade dele, né, e tal. Quando isso não deveria ser uma realidade na nossa vida, mas na prática acaba sendo assim. Manda aí, Érico. Poxa, pastor, cada vez que a gente vai se aprofundando, a coisa vai ficando mais complicada ainda, né? Porque eu vejo assim, né? Para as pessoas é fácil jogar a responsabilidade para cima, né? Porque aí ela, de certa forma, se exime do resultado. E se for bom, amém, aleluia, glória a Deus. Se for ruim, ó, tá vendo? Não foi eu que decidi, né? Só que isso mostra uma coisa muito colateral que acontece dentro das denominações. Elas querem ouvir Deus pelas pessoas que estão lá. Elas não têm sequer intimidade com Jesus, que é o que implica essa intimidade que temos que ter com Ele para poder ter os nossos sentidos aguçados, para poder sentir o Espírito Santo de Deus perto da gente, para a gente sentir que Jesus está à frente daquilo, para a gente ter sonhos, para a gente, sabe essa revelação que o pessoal corre atrás tanto, que o pentecostalismo, ela é tão suave quando acontece, e esses absurdos, exorbitantes que saltam aos olhos, acabam sendo um teatro que prejudica até o verdadeiro, sabe?
Se a pessoa não estuda, não se aprofunda, não tem intimidade com Deus, não tem sequer, eles não têm sequer comunhão com o irmão que está sentado do lado. Consegue perceber isso, pastor? Eles estão juntos. Só que nada, é zero comunhão. É zero comunhão. Se você perceber se eles têm algo em comum, se eles compartilham da mesma vontade, se eles se auxiliam fora da igreja. Não. Eu costumo falar que hoje o protestantismo, né, como o pessoal coloca, mas o evangélico, né, está sendo um catolicismo 2.0. Né? Que está acontecendo? Eles pegando aquilo que era antigo, transformando em algo mais atual e fazendo com que as pessoas se sintam melhor dentro da denominação, mas estão indo lá só para bater cartão. Bater cartão, a sociedade vê que realmente ela é uma cristã, né? E que é um bom coração, que está lá levando uma cesta básica de vez em quando, e olhe lá, né? Que geralmente cesta básica não tem esses pedidos, é mais dinheiro mesmo, que é o que move a engrenagem, né? Alimento não... é segundo plano. Mas, enfim, mas você percebe, a falta de intimidade faz as pessoas serem tão dependentes do sistema que acabam abraçando todas essas atrocidades Então, criadas lá dentro. acontece isso aí exatamente por aquilo que eu estava dizendo agora, cara. Porque ó, se eu tenho um sacerdote ali, quem é que vai se chegar diante de Deus? Ou eu ou o sacerdote? Pois Como é que era no Antigo Testamento? Quem é que faz o sacrifício? Eu, sacerdote. Quem é que ora? Eu, sacerdote. Quem é que se chega diante de Deus? Eu, sacerdote. Quem é que pode fazer alguma coisa relacionada a Deus para mim? Eu ou o sacerdote? O sacerdote. Se eu tenho ele ali, eu entrego para ele e ele resolve a parada. Pois é. Não, e vamos além, pastor. Isso está tão enraizado nas pessoas que, olha só, às vezes a gente nem percebe, e você falou que é sutil, e realmente é sutil. A gente age assim às vezes. Irmão, ora por mim, pelo amor de Deus, tô precisando disso e daquilo. Mas peraí, vamos lá. Você já orou, cara? Porque é você que comanda aí a sua vida, né? É você que comanda, você que tem que ter sua comunhão com Deus e tudo mais. Não há nada de errado outras pessoas orarem por você, mas a nossa parte deve ser feita. Senão a gente tá criando que os outros que têm poder para mudar a nossa realidade. Sim. E não Deus. Percebe? Pode falar. Então, às vezes, a pessoa quer, sabe, terceirizar realmente, jogar no colo lá da pessoa para que a pessoa possa fazer. Não, vou te levar numa pessoa que ela ora, as coisas acontecem na vida da pessoa. Ai, gente, aí virou espiritismo. Sabe? Então, todas as vezes que mistifica demais, arrebentou com tudo. O cristianismo foi embora. Se a gente trazer para nossa realidade aqui dos Jogados para Fora, por exemplo, vamos reunir nas casas aí. Eu sempre reuni nas casas. O Darby aí também reuniu, tá? Vamos reunir nas casas e tal. Qual que é a ideia? O que o Everton vai fazer para organizar isso agora e fazer acontecer isso? Acabou. Já não tem vida cristã mais. Se eu tiver que fazer alguma coisa nesse sentido aí e houver essa dependência em relação a mim, acabou, irmão. Acabou. Acho que nós estamos brincando, na verdade. A gente é evangélico fora do templo. E é mais fácil voltar pro templo, velho. Verdade. Vai ser menos dor de cabeça. Vamos voltar para lá, tranquilo, na boa. Não estou faltando no culto, participei do congresso, minha filha está no Ministério de Criança, né? Estou servindo, está em dia, né? Gente. Tá tudo certo. O terceiro porquê eu não acredito em cobertura espiritual da forma que ensinam aí, é porque a liderança na igreja, se é que eu posso chamar assim, é para servir e não para controlar, não para dominar. Embora a Bíblia ela reconheça que há pessoas com dons espirituais e tal, né? Tem o presbitério, tem os pastores, etc. E tal. O papel é servir. Se a gente pegar Mateus 20, acho que foi o Darwin que citou, né? Mateus 20, 26, ou foi o Darwin. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os que são grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vocês fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro,
seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Poxa, pastor, vi. 2 Coríntios, só finalizar aqui, 2 Coríntios Aham. 1:24. 2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé vocês estão firmes. Fiquem à vontade para falar agora, pessoal. Poxa, pastor, eu vi hoje me apareceu 2 vídeos na hora do almoço de 2 líderes assembleianos, né, batendo no peito e falando que, né, que tem que tratar mesmo, porque tem muitas pessoas que não respeitam as autoridades e tal, e o pastor, né, e tal, que não ouve aquilo, que não segue aquilo que é determinado pelo pastor e tudo mais. Mas espera aí, as nossas determinações como cristãos já foram todas escritas. Está tudo escrito lá, do que é para seguir e o que não é para seguir, né? E lembrando que na nossa liberdade, esse seguir ou não seguir, né, como eu estou citando aqui, nos remete à lei. E se a gente está inserido na graça, a gente percebe que para de fazer sentido tudo isso. Percebe? Então, todas essas questões de que as pessoas se esforçam para fazer, já está funcionando errado. Irmão, se é um esforço para você, se é penoso, se é difícil, se é uma luta, se você não queria estar na posição que você tinha, Deus que te colocou lá, meu irmão, Deus não faz questão nenhuma disso. O que ele está chamando é por amor mesmo. O Paulo, quando servia, era sofrendo, era na dificuldade, era tudo mais, e dando glória. Percebe? Então não era fazendo o que lideranças determinadas por denominações estipularam para se fazer, não. Sabe, longe disso. É um prazer sofrer por ele. É isso que a gente tem que entender, né? Vi vídeo de pastor também falando, eu não escolhi ser pastor, não, eu sou pastor porque Deus colocou assim na minha vida e tudo mais. É o pastor oprimido, né? Olha assim, nossa, você não é uma cruz tremenda, né, meu irmão? Você ser pastor, você servir pelo evangelho, né? E se a gente fosse imitador de Cristo, ele deu um pé na orelha lá no Pedro, porque ele estava querendo afastar ele da cruz, né? Deus chamou ele lá de Satanás, inclusive, né? Citando ao pensamento que remeteu ele à separação da vontade de Deus, do que precisava acontecer. E é isso. Então, se você quiser acreditar em cobertura espiritual, dentro de denominação, acredite da seguinte forma: aquela pessoa que mais estiver servindo, essa que deve ter essa possibilidade de cobertura espiritual, sabe? Porque apesar dela não existir nos conceitos que a gente está falando, é a pessoa que mais está sendo grande lá dentro do templo. É aquela que serve, é aquela que realmente se preocupa com o próximo, é aquela que esquece dela para fazer aquilo que é do outro, é aquela que dá prioridade para outra pessoa em detrimento a ela mesma. Essa é a maior, gente. Essa é a maior. Não é aquele que está lá em cima falando bonito e tudo mais. Tudo se resume no diaconato, um dos ministérios mais menosprezados dentro das denominações. Diaconato, servir, gente. Não é nada mais que isso, é aquele que serve. Então, em todos os aspectos de dons, vocações e tudo mais que se possa ter dentro da igreja, tudo isso passa pela servidão. Então, se você não está servindo, você não está servindo para nada. Uns servem levando a palavra por causa do dom da palavra, outros servem servindo as pessoas às mesas, tratando bem, recebendo elas, outros servem doando financeiramente, ajudando, porque é mais abastado nessa vida, teve mais oportunidades, tem empresas, tem possibilidade de ajudar de alguma forma. Então, você percebe como é diferente do que as pessoas pensam? Boa noite, Romário. O tema da live é cobertura espiritual. Eu vou opinar que eu penso que parte do problema é que na igreja hoje não simplesmente um cargo. Ser pastor é um cargo, uma responsabilidade. Não é ensinado, por exemplo, que um dom, que é você servir o outro. Então, muitas pessoas simplesmente querem o cargo porque ela percebe, algumas, não? Percebe que tem um poder sobre os outros. Então, não é influenciado. Olha, você pode ser pastor, você gosta de servir. Então, é vendido para as pessoas. Olha, dependendo da denominação, o pastor está sentado lá no púlpito. Os líderes estão lá em cima.
Então, olha, ele está no altar, ele está no mais perto de Deus. Então, o homem sempre bem vestido, é tipo meio que um exemplo de autoridade. Então, não é vendida a ideia de que, olha, o pastor é aquela pessoa que cuida do outro. Ok, o mestre é aquela pessoa que gosta de ensinar, não, simplesmente ensinando um cargo. Então, a pessoa faz um curso para ser pastor, para ser bispo, para ser mestre. Então, a pessoa termina na faculdade, um curso de teologia, e ela nunca serviu a ninguém, ela não manifestou nenhum tipo de dom, mas ela tem um diploma, ela tem um certificado. Como ela tem um certificado, já é tipo uma faculdade. Ela pode ser empregada como pastor, ela pode ser empregada como vice-deus, sei lá. Então, é vendido isso. Então, quem está lá em cima é a autoridade. Eu não quero responsabilidade, eu preciso de Deus, eu vou domingo. Vou domingo na igreja, a curtir com os irmãos, a receber de Deus, a ver que bênção o Senhor vai passar para mim. Então, eu vou domingo de boa, eu assisto e ainda falo o culto não tudo bom. O Morto estava explicando outro dia de manhã. Mas o culto é para quem? Para mim ou para Deus? Eu sou que vou louvar. Eu vou ser quem está indo a servir a Deus. Então as pessoas simplesmente vão no domingo, porque é um lugar gostoso, tem pessoa, tem amigo, a gente conversa um pouco, quem gosta de conversar, quem não, simplesmente vai para servir a Deus. Eu cumpri. Eu mesmo, quando era católico, eu lembro, eu ia todo domingo à igreja. Só que era 1 hora, quando faltava 15 minutos, eu falava, o padre não vai acabar a missa? Nossa, já vão 45 minutos e ele não termina. Na minha cabeça, eu estava cumprindo minha responsabilidade. Então, a gente vive baixo a lei. A gente simplesmente vai, por causa dos líderes, a gente se submete até um ponto, por causa de que ele é quem me presta o serviço para receber de Deus, os sacerdotes. Então, por isso... O Romário tá aí? O Romário tá aí ainda? Romário Vidal? Ô Darby, o Romário falou assim, ó, nosso problema é que estamos discutindo muito e servindo de menos. É verdade, Romário. Faz o seguinte, Romário, assim que você sair dessa live, clica no link da bio aqui, ok? E faz uma contribuição aí de pelo menos R$40, porque a gente está adotando 200 crianças nesse Natal agora aqui, para a gente ajudar essas crianças. É um projeto com 200 crianças que a gente desenvolve e apoia num povoado chamado Dondo, lá no centro de Moçambique, lá na África, tá bom? É um dos muitos projetos que a gente desenvolve aí, então você tem razão, Romário. Vou aguardar o pessoal mandar o relatório depois com o seu nome, Romário Vidal. Quantas crianças vai adotar desse projeto lá em Dondo, no Moçambique, na África? Vem servir com a gente, vem servir com a gente. Pronto, Romário. Você tá com o pessoal certo aqui, cara. Aqui a gente chama o pessoal para servir mesmo, na prática. Aqui, onde eu moro, a gente tem a Garagem Solidária, várias ações aqui que a gente ajuda pessoas também. Mogi das Cruzes temos um projeto com refugiados, onde a gente socorre e ajuda muitos refugiados, inclusive o Darwin que está falando ali é venezuelano, faz parte do nosso time aí também. No Sertão do Nordeste temos outros projetos. Cara, você tá com os caras certos aqui então, velho. Vamos servir. Beleza? Agora é o momento da gente falar aqui, porque senão a gente não consegue encontrar pessoas como vocês, por exemplo, que não procuram na internet a gente para servir com a gente. Então a gente vem aqui fazer live para isso. Beleza? Fico aguardando a sua contribuição, então, Romário, para isso aí. Depois você vai receber o relatório daquilo que foi feito com o seu dinheiro em relação a essas 200 crianças que vivem em situação de miséria em Dondo, lá no meio de Moçambique, um povoado na África. Beleza? Fala aí, Davi, completa o que você estava falando, mas não podia perder a oportunidade aqui com o Romário Vidal, rapaz, que quer servir junto com a gente. Que bênção, rapaz. Espero que não sejam só palavras, viu, Romário? Espero que seja atitudes aí, ó. Estamos aguardando você aí. E eu sei se você vai contribuir ou não, viu? Não tem como eu não saber. Pegando o gancho aí, quem quer ser maior de você, o que tem que fazer? Servir. O povo tem esse dito problema que ninguém quer servir. Todo mundo quer ser servido. Então é melhor se submeter simplesmente para não servir o outro. Então tem tantas pessoas que precisam de projetos sociais. Criou Valquinha. Precisa desses projetos aqui na minha cidade. Então, se nós queremos servir, se a gente é cristão, para mim isso tem que estar na sangue. É natural qualquer de nós servir. Servir outro, a viúva, o órfão, o que precisa, o pobre. Então, é algo simples. Joga a bola para Jonathan, que fala bastante. Jonathan não falou ainda. Esse domínio tem que ser exercitado na prática, né? Porque é complicado, né? Como foi colocado aí, né? Então, estava lembrando de uma questão que quando o Érico comentou. E, cara, passei um perrengue uns tempos atrás com essa questão. Que
Meu piazinho mais pequeno, estava mais pequeno, mais novo, teve alguns problemas e tal. E passamos alguns apuros e tal. E, cara, a todo momento, a todo dia, eu tinha que ouvir assim: leva nem fulano de tal que ele vai orar e vai dar tudo certo, não sei o quê. Blá, 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 blá. Teve uma hora que eu não aguentei mais, eu falei bem assim: ajoelha você, ajoelha você aí nesse exato momento aqui na sala, no quarto, onde for aqui com nós. Vamos bem aqui, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus para que tudo isso aconteça e tal, vamos orar aqui junto e tal. E tipo, não tem, porque é só através daquela pessoa que, como o Érico colocou, se torna espiritismo, né? E é só através daquela pessoa que, que os outros vão ser curados e abençoados. E daí existe que eu estava lendo uma advertência até, mas quando Pedro vem citando ali em 1 Pedro 5, 2, 3, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdido ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, tipo, ele deixa claro, né, essa questão, falando que não por ganância ou por domínio, né, sobre a vida daquela pessoa, mas como exemplo, né, de vida, né, em amor, em relacionamento, em comunhão, né, foi o que somos ensinados, né. Não, Jonathan, porque senão daqui a pouco estamos fazendo passe dentro da igreja, cara. Já botando o pessoal deitado lá e eu com a mãozinha assim, né? Já tem Fazendo gente os passes fazendo lá, isso já. Já chegar nesse ponto já? Toda pessoa deitadinha, sala escura. Já vi isso já, ué. É macumba evangélica. Não, eu conheci um copinho em cima da TV. Isso é clássico. Copinho em cima da TV. A toalhinha, né? O pastor se enxugando com a toalhinha. Se for do cara da sua cobertura espiritual, deve valer bastante dinheiro, né? Dentro dessa questão aí, fala aí, existe uma pergunta assim: existe um mais ungido que o outro? Mais ungido que o outro? Se eu entender que a unção é derrubar óleo, sim. Tem gente que derruba 1 litro de óleo aí e outros colocam um dedinho só assim, né? Aí foi mais ungido, né? Tem umas igrejas aí que as irmãs são ungidas também aí, entendeu? Se é que vocês me entendem aí. Verdade, opa, Tem uns mistérios de imposição de mãos e unção aí, Misericórdia. bem estranho que acontece. Mas, ó, tem uma pergunta aqui, ó. E teve gente que até comentou, né? Que diz assim, a pergunta é assim, ó. O cara que perguntou isso aqui é um gênio, velho. É o Everton Lopes Ajuda. Se o pastor me amaldiçoar, eu sou prejudicado mesmo? Pergunta é. Não sei quem perguntou isso aí, viu? Aí tem gente que respondeu aqui, ó. Eu acredito que não. E deu risada ainda aqui, ó. Filha da mãe, Daniela, né, Daniela? Você acredita que não, né, Daniela? Tem outra pessoa aqui, ó. O Laércio colocou assim, ó. Se você acredita na maldição, pode sofrer consequências psicológicas e espirituais. O que os senhores têm a dizer sobre isso, senhor Érico Saraiva? Vamos lá, pastor, que eu já tô na saideira aqui, que minha filha está chegando. Então, só dar uma atenção aqui na situação jurídica, colocou aqui pra gente, acima, que passou direto, ó, pastor, o comentário. Pior foi uma pastora que profetizou que a prima do Joel estava grávida e o noivo tinha morrido de um acidente de moto. A guria acreditou tanto e teve a gravidez psicológica. Foi no chá bebê e tudo. Olha isso, pastor. Ó, manda não ver tinha vocês bebê aí. nenhum. Eu vou orar com a minha filha que vou colocar ela pra dormir agora. Enquanto isso, vocês conversam aí, tá bom? Que eu já volto já. Vai lá. Pois é, vamos lá. Deixa eu fazer minha participação na saideira aqui, rapaziada. Deixa eu subir aqui, ó. A maldição. E aí, se o pastor amaldiçoar, se eu sou prejudicado mesmo, rapaziada? Olha, a maldição tem um poder que você dá pra ela, gente. Sempre assim, gente, sempre assim. Tudo aquilo que você coloca sua atenção, seu coração, seus pensamentos,
faz aquilo se consolidar na sua vida, faz você sofrer, faz você criar dependência, faz você acreditar que não vai dar certo, e com consequência disso, você vai desprender menos esforço e vai dar errado realmente, pode ter certeza disso. Percebe? Então, a maldição que, como o pessoal coloca aí, é uma coisa estúpida, sabe? Como se a pessoa tivesse algum poder de destruir a vida da pessoa dessa forma. Gente, uma pessoa falando não tem poder disso, uma macumba sendo feita por você não tem o poder de nada disso, uma oração contrária, né? Como a galera da denominação gosta de falar, né? Orando para dar errado as coisas de outra pessoa, olha só. Que coisa linda isso, comunhão, como eu vejo comunhão quando acontece isso, meu Deus do céu, gente. Isso aí não tem poder de nada, não. Tu tem poder quando você delega, quando você realmente faz com que aquilo realmente seja realidade na sua vida. Aí sim isso acaba se consolidando, tá certo? Mas só se você acreditar, se você colocar energia naquilo, aí realmente vai ter algum tipo de influência na sua vida. Se não... Amém, irmão, vou orar por você. Tá desejando mal para os outros aí, então você precisa de oração, e você precisa de alguém, se você precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição para te atender. É isso que a pessoa precisa. Mas maldição, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, Jonathan, o que você fala? Então, entra no caso assim, até que quando eu falei no início, né, que fala que quando a pessoa sai, ela vai ser prejudicada, se ela sai daquela cobertura espiritual e tal. Agora você imagina, cara, essas pessoas, ela descentraliza Cristo e agloba a religião total ali e exerce um domínio tão forte em cima daquelas pessoas, tão forte. Cara, você imagina aquela pessoa sendo dominada, sendo, vamos dizer ali, manipulada, né? Porque a gente não vê essa questão após a vinda de Cristo. E coisa sendo imposta para aquelas pessoas, você faz aquilo, faz a outra, eu só preciso tomar uma decisão, ou fazer aquilo, ou viajar, eu preciso perguntar se eu posso, ou se isso e aquilo. Cara, é bem dessa forma que acontece. E daí você imagina, a pessoa sai disso, depois de ser tão aprisionada, tão impactada ali com isso, você acha que ela não vai sofrer com o psicológico, com o emocional? Com certeza vai, daí a pessoa vai ficar doente, vai desfalecer, como diz, né? Então não adianta, ela vai sofrer. Foi pressionada a todo momento, daí sai daquilo ali, ela vai sofrer. Aí, claro, vamos buscar ajuda, vamos, através dos outros irmãos, vamos se edificar, buscar mais se relacionar, essa é a grande questão, né? E é de uma covardia grande, né, meu irmão? Sim. Porque a pessoa está indo para a igreja já toda detonada, com a vulnerabilidade espiritual e psicológica enorme. E a pessoa vai lá e pau, acaba de arrebentar com tudo, colocando um monte de doutrina, um monte dessas coisas aí na cabeça da pessoa, que a pessoa vira um escravo permanente, né? Infelizmente. Olha, e uma das coisas que eu falo assim, o pessoal fala da maldição. E onde queda, por exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 10, que fala assim: de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém isto que se faça assim, porventura. Então, mais baixo fala sobre a água doce e a água salgada, sai da mesma fonte. Então, eu acredito que se a gente tem um Espírito Santo, se a gente aprendeu de Jesus sobre o perdão, você vai estar amaldiçoando o outro. Aí vão falar, não, mas tem a maldição hereditária, por exemplo. Mas alguns falariam que Freud, se hoje tivesse um conhecimento, que Gilberto sabe mais que eu, não? O conhecimento que tenho hoje, falaria que são padrões de conduta, teoria de Freud, tem muitas coisas. Então o povo hoje fala da maldição como um pastor, por exemplo, que ama Deus, vai amaldiçoar o outro. Jesus, que estava sendo crucificado na cruz, ele estava falando, pai, ele não sabe o que faz. Jesus estava amando, morreu com os braços abertos. Então hoje nós, que a gente fala que cristão, não, mas se o pastor me amaldiçoa, nossa, vai detonar minha vida. Então cai em aprendizagem de algumas outras doutrinas, de outras religiões, como por exemplo, quando estamos falando de paternidade espiritual, acho que aqui em Brasil é candomblé, não tenho certeza, que tem o padrinho. Em Venezuela tem outro nome a religião, porque é em espanhol. O padrinho, eu preciso da cobertura do meu padrinho para eu poder crescer, para eu poder chegar mais perto de Deus.
Então, alguém não acredita que se meu padrinho, ele não me abençoa, ou se meu padrinho me amaldiçoa, olha, o negócio, a batata assa. Então, aí quem perguntou, mas se o pastor amaldiçoa, olha, ele não é cristão, para começar por aí tá difícil. Ou tem que chegar mais perto de Jesus, porque quem que tem o coração para estar querendo amaldiçoar o outro? Por raiva pode acontecer, mano. Eu vou amaldiçoar se você vai embora da igreja. Se você vai a outra denominação, você vai ser amaldiçoado. Ah, sacanagem. Sai fora. Aí é mais rápido para pular fora aquele lugar. Bom, deixa eu colocar aqui apenas meu quarto e último porquê eu não acredito em cobertura espiritual. Porque a proteção espiritual vem de Deus e não de pessoas, não de líderes humanos. A Bíblia é clara, muito clara, que a proteção espiritual vem de Deus e da armadura que Deus nos proporciona, do potencial que Deus nos dá, e não de uma pessoa, uma estrutura humana. Efésios 6 fala sobre essa questão, por exemplo, da armadura. Salmos 91 fala a respeito da proteção de Deus. Enfim, são textos que mostram, enfatizam a proteção de Deus. Não tem nenhum texto que mostre uma pessoa protegendo a outra espiritualmente. O Darwin colocou aí, no Brasil existem várias crenças, dentre elas a Umbanda, por exemplo, que tem esses líderes, guias espirituais que protegem os outros. Então são os filhos espirituais, tem os pais, as mães, enfim, tem toda essa sistemática aí, tem várias crenças no Brasil, né? Traz toda essa mística. E a igreja evangélica pega isso também. Agora, entenda o seguinte, que a igreja católica também tem isso. Tem o Papa, tem os bispos, arcebispos, tem os bispos, tem o padre. O que significa padre? O que é que significa pai? Padre significa pai. Exatamente. Ok? Tava pensando em português, padre. Que em espanhol é padre, normal. O que é que significa a palavra padre? É pai. Pai, sim. Ok? E então, tem uma herança. O problema é que o protestantismo, como religião, e eu não estou falando sobre o cristão de verdade, né, bíblico, estou falando sobre a religião protestante, ela é hoje uma mescla de catolicismo com outras crendices, com outras crenças, né? Uma mescla muito grande, mas a nossa proteção vem somente de Deus. Eu posso te ajudar e você me ajudar? Sim, não há problema nenhum. Mas a nossa proteção vem do Senhor, não vem de uma pessoa. Mas e se esse me amaldiçoar? Como o Darwin colocou, o pastor amaldiçoa. Isso aí não é pastor. Isso é um mercenário, isso é um vagabundo, isso não tem nada a ver com pastor. Ok? Mas esse fez uma coisa mal, ele falou que eu nunca vou dar certo. Quem é ele? Quem é ele? Ele é onipresente, onipotente, onisciente? Ele é Deus? Qual é a influência que ele tem na sua vida, no mundo espiritual? Quem é ele? Então, entenda que não importa. Por que esse assunto é importante para a gente? E é importante a gente colocar aqui, a gente tem aqui mais uns 10 minutos de live. É muito importante esse assunto, 10 a 15 minutos, ok? Sem problema. Quer despedir aqui, Érico, ou tá de boa? Se quiser falar alguma coisa aqui, fique à vontade, abre o canal aí e fale. Amados, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que as nossas lives estejam ajudando vocês aí a crescerem espiritualmente e ter uma vida saudável com Deus, tá certo? Até a próxima quarta-feira, a gente vem com outro tema e não deixa de ajudar a gente, porque esse Natal não pode ser igual aos passados, aos nossos meninos lá da África, tá certo? Então clica no link e ajuda a gente aqui. Faz igual o Romário aí, rapaz. Vem pro nosso lado ajudar nessa missão para salvar o Natal daquelas crianças. Forte abraço, até a próxima. Jonathan, Darwin, Everton, é uma satisfação congregar com vocês. Até mais. Tamo junto. Abraço. Maravilha. Então, é um assunto muito importante, um assunto fundamental, porque se você não entende essa questão da cobertura espiritual, por exemplo, você vai ficar sempre dependente de uma pessoa. E aí você vira escravo de pessoas. E você não desenvolve a sua vida mais. É sempre olhando para quem é que vai mandar em mim agora. Você não tem iniciativa mais. Você não tem uma identidade bem definida mais.
O seu lado emocional ele fica travado. Tem muitas questões, muitas consequências ruins, negativas, psicológicas que vão sendo geradas. Então pare, reflita um pouquinho isso sobre a questão, esse último ponto aqui, da proteção espiritual que vem apenas de Deus, ô Jonathan. Então, para dar continuidade, concluindo esse assunto que você comentou, sobre os porquê, eu quero citar um texto em João 16, a missão do Consolador. João 16 vem trazendo ali, falando que o próprio Espírito, em 16:3 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ali o texto já vem trazendo a principal questão de quem nos guia, né? Em relação a tudo isso. Em Salmos 25 também vem trazendo outra questão a respeito disso, né? De quem nos guia, né, realmente, em toda essa caminhada cristã. E são mais um dos porquê, né, não acreditar nisso, né? A herança, como o Maravilha, Érico falou, como o Everton colocou, né? maravilha. Então, Darwin. Tá mudo, Darwin. Opa, agora sim. Tomando em Aí. consideração o que o Jonathan falou, uma das coisas que a gente vai caracterizando, em primeira parte, é a consciência. Depois vai caracterizando ou vai opacando o Espírito Santo, que ele nos guia. Então, eu penso que quando a gente a gente se converte em cristão, o Espírito Santo quando é em nós, ele começa a guiar e a falar com a nossa vida. Só que tá o líder aí em frente e o líder fala, não é assim. Então o Espírito Santo se contrai em nós, a gente sabe, nossa, mas tem alguma coisa errada. Só que a gente se vai adaptando, vê que todo mundo, tipo, não sei se em espanhol, borrego, em português, borrego, tipo, um boge, todo mundo vai olha, mas todo mundo faz a mesma coisa. É como aquele experimento, se já vocês viram que o pessoal em sala de aula e a professora fala, essa pasta, por exemplo, essa pasta que tá aqui é preta, mas a próxima pessoa que entre, todo mundo vai falar que é vermelha. Se já vocês viram. Entra uma pessoa na aula e depois a professora pergunta, que hora essa pasta? Se levanta é vermelha. É preto. E umas 5 pessoas mais falam, é vermelha. Pergunta pro cara e o cara fala, é vermelha. Então, a pessoa entra nessa vibe, entra no mesmo local onde todo mundo faz sem refutar, todo mundo faz sem fazer pergunta, simplesmente obedece. Então, o Espírito Santo em ele, eu considero que ele vai guiando. Olha, não, tá errado, mas todo mundo faz. Olha, todo mundo aqui é cristão. Todo mundo tem o Espírito Santo. Então, eu acho que sou eu que estou errado. Então, depois você aprende aquela parada errada. Ah, mas é que você tem que orar e Deus vai mostrar, Deus vai revelar para o líder que ele está errado. Olha, mas se o cara está errado, o Espírito Santo também está em mim. Não, você não pode ir contra o ungido. Então, é toda essa parada que a gente aprende e nós mesmos vamos opacando o Espírito Santo em nós. Então, já a gente escuta, não, eu vou orar, o Espírito Santo me tocou, mas tá bom, eu vou orar para que o Senhor mostre para o pastor. Eu vou orar para que ele tome a decisão certa. Ele hoje está errado, mas Deus vai guiar. Então, é nessa parte disso, da paternidade, que se o cara é padre, se é bispo, se é o vicário de Cristo aqui na terra, dependendo da postura, eu penso isso, que o Espírito Santo, todos nós em algum momento, quem sofreu tipo de abuso espiritual, opacou ele, e eu vou orar. Então aí criamos essa dependência. Sim. E eu vou orar. Deus vai fazer. Então, o Deus vai fazer através de quem? É através de nós, não? A gente aprende. Nossa igreja, a gente vai para todo mundo, a gente vai transformar as nações. Nós vamos fazer. Só que no momento de atuar, eu tenho que orar. Para que Deus mostre o líder. Mas se a gente vai... nós queremos mudar o mundo. A gente não faz nada porque a gente tem que esperar que Deus mostre para o outro. Então, é parte disso para mim também. Sim, com certeza, não tenha dúvida. Quero deixar bem claro para todo mundo aqui que uma coisa é a questão da cobertura espiritual, dessa dependência,
até emocional, né, que é gerada, é essa forma de convivência onde um tem poder e o outro obedece esse poder, está embaixo desse poder. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma admiração, ter respeito, seguir orientações, ser cuidado através do dom de uma outra pessoa. Então, a gente tem que ter equilíbrio para que essas duas coisas sejam bem diferenciadas, porque não dá para viver sozinho, isolado nesse mundo também de qualquer forma. Temos que entender que somos um corpo e precisamos uns dos outros, e há dons que eu não tenho. Por eu não ter esses dons, outra pessoa vai ter e eu me submeto a esses dons. Não me submeto à pessoa, entendeu? Eu me submeto aos dons. Isso é importante a gente entender, tá? Para que a gente possa ter equilíbrio. Não é nem um extremo, nem outro extremo. Ok? Agora, deixa eu ler aqui, que a Judite tinha colocado uma pergunta aqui. Ela fez a seguinte pergunta: a oração de mãe tem mais poder? Judite, até eu brincava bastante com isso, tá? Mas era uma brincadeira apenas, tá? Não, a oração de mãe não tem mais poder, não, né? Aliás, eu não sei se... Eu só consigo dizer que a oração pode muito em seus efeitos porque está escrito na Bíblia, tá? E quem tem poder é Jesus, ok? A oração é só uma ferramenta pela qual nós utilizamos para conseguir falar com Ele. Mas não tem nada a ver, não. Isso é só uma crendice. Eu brinquei muito já com isso, que a oração de mãe tinha poder, etc e tal, né? Mas não. Isso é só uma crendice mesmo, não tem nada a ver em Pode ter uma relação a isso. paixão, entrega da mãe, da pessoa, né? Como é que é? Agora, Depende da paixão? Pode ter uma paixão da mãe, tipo, nossa, se entregar na oração, falando com Deus por causa do filho, porque o agora, amor. agora imagina a paixão, como ele colocou, né? O amor pelo filho. Então a mãe vai Isso. com tanta fé naquilo, né? Então, tipo assim, não é uma questão dela. Não é uma questão Sim, dela, sim. igual o Everton colocou, né? É Cristo, né? Sim, sim, Através da sim. fé, talvez, não por conta dela mesma. Eu confesso para vocês que eu tenho uma grande dificuldade em entender essa sistemática de Deus. Perguntar para mim assim, mas como é que fazer para uma oração assim ser respondida e acontecer e tal? Eu não faço a mínima ideia, velho. Eu não consigo ter a mínima ideia. Por que que uns acontecem e por que que outros não acontecem? Não é da minha alçada isso. Eu sou muito incompetente para esse tipo de resposta. Não tenho como, eu não sei. Não sei. Não tem mais fé, porque tem mais isso, que faz mais aquilo, faz mais sacrifício. Não tem nada na Bíblia que explique isso, nem de longe. Sim. Usam textos aí totalmente isolados que não tem nada a ver com isso. Enfim, a Valquíria colocou: ser humano é fácil de ser manipulado por falta de conhecimento. Com certeza, quanto menos conhecer, mais fácil fica. Ok? Ó, agora, eu creio nisso que a Daniela falou aqui, ó. Aí eu creio. O que tem poder é a Havaiana da mãe. É o chinelo. Esse tem poder. Vou falar pra você ver. Esse aí, ó. Esse aí. O da minha avó tinha um poder danado, filho. Quando ela vinha, que eu saía correndo, rapaz. Poder de derrubar e dar mira, né, também. Esse aí. Quem fala todos nunca vai saber o que nós estamos falando. Quem fala todos nunca vai entender o que nós estamos falando aqui. Nunca vai ter essa experiência gloriosa da Havaiana. De deixar um vergão na coxa. Quem fala todos não tem esse privilégio, não. Quem fala todos não. Quem fala Deus todos o faz, livre. se joga no chão e fica, ai, né? Não quero. E pronto, né? Enfim, vamos lá. Temos mais perguntas aqui? Eu vou falar pra vocês também. Ó, quero dar parabéns aqui para essa galera aqui. A Regina aí que tá coordenando a galera aí nas curtidas. Ó, chegamos a 50k. Parabéns, parabéns. Vocês foram top, rapaz. 50k hoje. Muito bem. Parabéns. Parabéns para todos vocês aí que mandaram ver. Passamos os 50k de curtidas. Arrebentando, a Silvia arrebentando, a Judite aí, ó, estraçalhando no dedo, a Camila aí, ó, batendo até o nariz de tanta curtida que deu, rapaz. Até eu dei curtidas aqui, ó. A Gleice, parabéns. Bendiciones, Gleice. Valeu, galerinha de Jesus. Aí mandando aqui mensagem aqui que eu vou mandando um abraço para vocês. A gente quer ver da onde que vocês estão nos acompanhando. Manda aqui cidade, estado ou país, ok? Vamos lá. Considerações finais aqui.
considerações finais aqui. Fala, Jonathan. O que é que você tem para nos falar aí com essa barba elegante de considerações finais sobre cobertura espiritual? Você quer dar um conselho? Você quer completar alguma coisa, algum pensamento seu? Enfim, manda aí. Cara, o que eu queria completar é que não fique debaixo da barra. Brincadeiras. A grande questão é a verdadeira comunhão e relacionamento entre você e Deus, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo canaliza toda essa questão entre nosso relacionamento. E acredito que, como lá em Salmos 119, 24, se eu não estou me falhando, diz que... Cita o Salmo 119 inteirinho. Cita o Salmo 119 inteirinho agora aí, Jonathan. De cabeça. Não sei de cabeça. 150 versículos, pô. 24, versículo 24. Com efeito, os seus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Assim diz lá. Então que essa, como eu falei no início, essa verdadeira comunhão entre você e o Pai seja profunda, né? Buscando, compreendendo, entendendo, né? O que realmente está, né, sobre nós para nos guiar, para nos orientar, falando a respeito da verdade. E uma coisa importante é a gente estar em comunhão também uns com os outros, né? Porque é isso que, como o Everton falou, os dons ali que cada um vai trazer como membro e parte do corpo que vai nos orientar, querendo ou não, né? Porque há essa orientação entre uns e os outros. Como eu falei no início, sempre você vai ver uma pessoa com mais maturidade ou mais conhecimento, como nós falamos, são coisas de cada um, né? Isso é coisa individual, porque pessoas buscam conhecimento e se aprofundar mais e estudar e tal. E tem essa maturidade maior, então, com certeza pode ser que essa pessoa venha trazer conselhos que venham agregar mais, né? Como parte do corpo. Então, essa comunhão entre os irmãos ali, aceitando os conselhos que tem a ver com aquilo que a palavra nos traz, é a grande questão para caminharmos, né? Porque sabemos que não é fácil. É fácil caminhar e viver conforme eu ir no culto e boa, né? Isso sim é fácil. Agora você buscar essa intimidade, esse relacionamento não é nada fácil. Então que possamos caminhar dessa forma, orientados dessa forma, né? E que Cristo, né, seja glorificado com tudo isso, seja louvado com tudo isso, porque Ele é a grande questão, Ele é o centro, Ele é o cabeça de tudo isso. Amém, amém. E então, senhor Darwin, fale o que você quiser. Eu falaria que se você está indo a algum lugar e alguém já falou para você, olha, eu sou seu pai espiritual, eu sou sua mãe espiritual, você faz uma pergunta simples. É para me servir ou para me governar? Pergunta só isso. Aí, você quer me governar ou vou para me servir? Se você me vai servir, beleza, vou ser meu pai. Brincadeira à parte. A gente tem que ter um equilíbrio entre a liberdade em Cristo e a gente ser uma comunidade. Então, às vezes a pessoa pensa que ser uma comunidade é alguém ser o líder, o dominante, o governante em cima de nós. Então, tá bom se você se congrega em um lugar e você tem um amigo, um irmão, um pastor, um líder que ele orienta da melhor forma, que você sabe que você pode aprender dele, da palavra, da Bíblia, da vida. É bom ter alguém que oriente para a gente conseguir amadurecer, porque isso é importante ter em comunidade, porque um tem um dom, se manifesta e a gente aprende um do outro. O problema está quando aquela pessoa quer tomar domínio sobre a sua vida. Então, se tornar, que a gente conversou aqui, um pai ou uma mãe espiritual ou uma autoridade espiritual nesse sentido. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que estão perto de nós. A gente não está em contra de ser uma comunidade de irmãos, que se manifestem os dons. Porque sempre aparece uma pessoa, mas ele não acredita que alguém tem que cuidar do outro. Ele não acredita em um pastor. Não, a gente acredita que são dons, não é cargo. Não é que eu vou ser pastor simplesmente porque eu vou ter um cargo ou vou estar por cima do outro. Não, é porque eu quero servir
é porque eu amo as pessoas, eu quero abençoar, eu quero ajudar. Eu não entrego a responsabilidade para o outro, a minha responsabilidade como igreja. Se eu sou igreja, a gente tem que servir ao outro, ao próximo. Nossos irmãos que a gente congrega junto, o pessoal da comunidade, a gente tem que servir. É algo simples. Então, se alguém pergunta para você, é simples. Eu quero ser seu pai espiritual para me servir ou para me governar? Então, estamos juntos para servir o outro, para amar o outro. Temos aqui a campanha de Natal solidário na África. Se você ainda não se tornou parceiro, abençoar uma criança, aí no mínimo de R$ 40, 8 euros se você está na Europa, ou uns 9, 10 dólares se está em Estados Unidos, algum país, você abençoa uma criança. Algo simples. Uma bola, se um menino com um sapato, ou uma boneca, e um sapato se é menina. R$ 40, que nada. É que a gente estava aqui, a maioria, certeza que dava dízimo. Então, se você ganhava R$ 2.000, você dava R$ 200 de dízimo. Então, são simplesmente R$ 40 para abençoar o Natal de uma criança, que talvez algum deles nunca recebeu um presente. Talvez você pode ser a primeira bênção nesse sentido para alguma criança que está precisando. Imagina a sonrisa dessa pessoa. Já o Everton mandou vídeo aí das crianças, mandou uma mensagem para Instituto Lopes, que é parte de nossos projetos. Imagine você olhando uma criança dessa, nossa, alegre porque nunca recebeu uma bola, um brinquedo. Então, vamos tornar ajudadores e abençoar a vida dessa criança. Um abraço aí. Amém. Bom, só fechando nosso tema aqui, a ideia de cobertura espiritual muitas vezes reflete um sistema de controle humano, muito mais do que uma verdade bíblica, né? E as escrituras, elas ensinam que Jesus é suficiente. É a palavra que eu mais gosto em inglês, né? Enough. Ele é suficiente. E que nós temos acesso direto a Deus. E os líderes, ou aqueles que têm dons, vocações, de alguma forma todos têm, mas alguns têm um dom ministerial diferente para o serviço, né? Tudo isso, todos os dons é para servir, para orientar, e não é para exercer domínio espiritual sobre alguém. Nossa segurança espiritual está no Senhor, está em Cristo, e na armadura de Deus, e não numa relação hierárquica com líderes humanos, por exemplo. Que a gente possa pegar todas essas lições, refletir um pouco mais sobre isso e sair do comodismo. Que a gente possa usar tudo isso para curar o nosso coração daquilo que é necessário. Que a gente possa usar essas verdades bíblicas para que a gente tome uma postura de vida diferente e comece a se libertar e viver de forma diferente agora. Tá bom? Bom, esse foi o nosso conteúdo Cobertura Espiritual. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. E seguinte, Darwin, essa live de hoje aqui, ela tem que ser cortada, subida e depois eu vou colocar no detox. Ela vai pro detox. Ela tem que ir, beleza? Ela tem que ir. Essa parte aqui já não precisa mais ir, né? Corta o começo e até mais ou menos agora há pouco. E vai pro detox lá. Quem tá no detox? Quem não tá no detox, tem link do Abil para você entrar no detox religioso. Você vai surpreender, vai ser tremendamente confrontado, impactado. E se você não gostar, você só pedir que a gente estorne o seu dinheiro aí. Mesmo que depois que você assistiu tudo, não há problema algum. Você tem 7 dias para você fazer isso. Tá bem? Mas eu quero dar ênfase aqui, agora, nessa campanha que o Darwin falou. A gente está fazendo uma campanha Natal Solidário na África, num povoado chamado Dondo. Fica no centro de Moçambique, que é um país africano, e a gente precisa alegrar o coração daquelas crianças, criar uma boa memória para elas, ok? Eu sei que um presente de Natal não vai transformar a vida delas. Eu tenho consciência disso, eu atuo nessa área há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas isso ajuda a autoestima delas, ajuda elas criarem boas memórias a partir de agora. E a gente quer dar continuidade na estruturação do projeto lá depois, para que elas tenham condições mínimas, porque hoje é precário ao extremo. Quem viu vídeos e fotos que nós colocamos no grupo lá, viu como é que é a situação que eles estão, que eles vivem. São 200 crianças. 200 crianças órfãos, abusadas, etc., nessas situações. Ok? Então eu conto com você. Nós precisamos presentear 200 crianças. A pergunta não é
não é se você vai ajudar, a pergunta é quantas crianças você vai adotar. 8 euros ou 40 reais? Adota uma. Quantas crianças você vai adotar? Se você falar para mim que você não consegue 40 reais para ajudar uma criança dessa daí, entre em contato, por favor, no privado com a minha equipe ou comigo, porque eu vou doar 40 reais para você. Tá bom? Não é porque eu tenho sobrando que eu não tenho, que eu estou passando o momento mais difícil da história da minha vida agora. Quem me acompanha sabe os desafios que eu estou enfrentando. E isso comprometeu todas as áreas da minha vida. Ok? Só que eu não vou esperar ter ou ter sobrando para fazer alguma coisa. Quando eu e o Darwin, às vezes a gente conversa, alguma situação que acontece aqui, ali, questão de saúde, etc e tal, algumas vezes eu já disse para o Darwin, olha Darwin, para socorrer, para fazer tal coisa, tal, agora, nesse exato momento, para qualquer pessoa que seja, eu não tenho, eu gostaria muito de ter para fazer, mas eu tenho contatos. Aí eu entro em contato com pessoas. Então, se você é cristão, você falar para mim assim, eu não tenho, mas você conhece pessoas. Eu bato na porta das pessoas para pedir ajuda para ajudar outras pessoas. Sabe por quê? Porque é o mínimo que um cristão pode fazer. É o mínimo, sentir a dor do outro. É o mínimo que um cristão pode fazer. Não ser só de palavras. O amor não pode ser de palavras, tem que ser de atitudes. São crianças que vivem em meio à miséria. Não é que elas estão passando dificuldade. Se cada um aqui, ou cada um do grupo de WhatsApp, se comprometer em conseguir 5 pessoas, uau! Nossa, a gente vai até construir já um local lá para fazer uma escolinha. Até isso a gente já consegue fazer já, além de presentear. E eu fico pé da vida. Eu não vou falar que eu fico puto da vida, porque é falta de ética ficar falando essas coisas aqui, entendeu? Mas eu fico pé da vida que a gente tem um grupo de 100 e tantas pessoas e o pessoal não se movimenta. Dia que me encher o saco, eu apago aquele grupo lá e pronto. Porque se a gente não servir para fazer esse tipo de coisa, você vai servir para quê? Vai servir para quê? Para dar uma de eu não estou de denominação, eu não faço parte de denominação. É o sistema, porque é o sistema. Vou sair da bolha, vou sair da bolha, vou sair da bolha. O Congresso, vou sair da bolha, o sistema, é o sistema, é a graça, é o evangelho da graça. Mas que graça que é essa? Que sair da bolha que é esse? Que luta contra o sistema que é essa? Que não muda a realidade dos mais fracos, que não socorre os aflitos, que não se importa com isso. E fica sempre na mesma desculpa. Não tenho, não tenho. Quando era da denominação, dava dízimo até do 13º. É primícia, dízimo, oferta para o templo, para construção, sacrifício, e é o escambau de dinheiro que ia, o mês inteiro. Aí depois que sai disso, não, porque Deus não quer meu dinheiro, porque Deus... E aí a gente faz o quê? Se torna pior do que era antes. Porque a gente se torna dono do dinheiro. Antes era a igreja dono do dinheiro, agora eu sou dono. Quando na verdade Deus deveria ser dono de tudo. E eu perguntar, Senhor, quantas crianças o Senhor quer que eu adote? São 10? Bom, 40 reais cada uma, 10 dá 400. Pô, eu só tenho 80. Eu consigo 80, mas eu vou conseguir mais 8 pessoas então. Vou batalhar para conseguir mais 8 pessoas para isso. Porque eu tenho pessoas que confiam em mim, na minha palavra, e eu vou falar com essas pessoas, e as pessoas vão contribuir junto também. Entendeu como é que funciona? Mas isso tem a ver com vida espiritual, em não depender de um guru chamado cobertura espiritual. Eu tenho vários sonhos, mas um dos sonhos que eu tenho é que eu vá, por exemplo, para a comunidade de jogados e eu fale uma vez. E eu nem precise falar mais sobre o assunto. E todo mundo vai se mobilizar, porque me respeita, porque eu dou autoridade. Não. Porque está imbuído na mesma missão de vida. Porque entendeu o seu propósito de vida. Eu sempre fui contra a pastorada ficar falando sobre dízimo e oferta. Porque eu entendo que se você tem o Espírito Santo e faz parte de uma comunidade onde vocês estão construindo algo no reino de Deus, naturalmente você vai querer contribuir, de todas as formas. Se você sabe que nós desenvolvemos projetos assim, você vai querer contribuir, você vai querer fazer.
Então eu sonho com o tempo em que as pessoas façam, ao invés de ficar toda hora falando. Que as pessoas queiram falar assim, viu, eu quero aconselhar pessoas, não tem pessoas para aconselhar, não, eu quero fazer, não, eu quero fazer lives também, jogadas, não posso fazer outro dia. Eu sonho com um dia que as pessoas façam isso aí, eu tenho que segurar as pessoas. Porque no contexto evangélico não é bem assim que acontece. Tá bom? Então fica essa palavra de reflexão pra gente. Essas crianças precisam de nós. Eles precisam de nós. O missionário que está lá é um africano, é um jovem africano. Ele é o José. Ele precisa de nós. Precisa de nós. Tá? Nós não estamos falando, olha só, esse missionário que está lá cuidando desse projeto, ele não é um estrangeiro, brasileiro, americano, que mora na cidade, num bairro bom, numa casa boa, que tem um carro bom. O cara mora lá, no meio da desgraça. Enfim, eu conto com vocês. São 200 crianças. 200. Hoje, até agora, nesse exato momento, nós não chegamos ainda a 10 crianças. Aliás, chegamos. Nós chegamos em porcentagem, a gente chegou a... quase, a gente chegou a quase 10%. 7% a gente está alcançado. Ok? 7%. Então, se são 200, 10% dá 20. 5% dá 10. A gente está com quase 15 crianças adotadas. Então, nós precisamos agilizar, porque a gente tem até a outra semana para isso. Até dia 12, mais ou menos, a gente tem para isso. Eu conto com você, tá bom? Todos vocês precisam.